Nesse vídeo vamos fazer a análise do fundo imobiliário BCFF11. Vamos olhar 6 pontos importantes numa análise e a gente vai fazer em forma de pontuação. Para o fundo imobiliário fazer valer a pena o investimento ou uma análise mais profunda nesse exato momento, ele tem que ter pelo menos 10 de 15 pontos distribuídos. Então, será que BCFF11 está num bom momento para se investir? Se você quer saber mais, veja esse vídeo até o final. E se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, tá? Só estou aqui querendo te ajudar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal para ter mais conteúdo desse tipo. E bora lá! Conforme eu falei com vocês, vamos olhar 6 pontos importantes e vai ser esses pontos aqui. Vamos começar aí pelo primeiro, tá? O primeiro ponto que a gente vai olhar é o setor de atuação e ele vale 2 pontos. A gente consegue ver essas informações aqui na descrição e também no relatório gerencial. Então vamos ver um pouco a descrição aqui para a gente entender e também ver o relatório gerencial para entender a carteira do portfólio. Aqui ele mesmo fala a característica do fundo. O fundo imobiliário foi construído em 2009 e tem como objetivo principal a aquisição de outras cotas de fundos imobiliários, bem como CRI, LH e LCI, tá? Então, ou seja, ele é um FOF, tá? Aqui vai até falar, ó, aqui, ó. O BCFF11 é um fundo imobiliário do tipo papel FOF, ou seja, investe em outros fundos imobiliários. A gente pode vir aqui no relatório gerencial do BCFF11 para a gente conseguir enxergar isso um pouco melhor, tá? Descendo aqui, ó, vai ter a carteira. O portfólio, tá? Ele investe, ó, ele investe em outros fundos imobiliários, em outras cotas de fundos imobiliários, e o segmento de atuação, ele mostra aí que a parte mais predominante são CRI, tá? Fundos de imobiliários de CRI, tendo 55%. Ou seja, ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, um FOF. A carteira dele está distribuída 85% em outros fundos imobiliários, 4,6% em renda fixa, ele tem 10% de CRI na carteira e 0,2% ele de outros, mas é bem relevante, né? 0,2%. Então aqui, por ele ser um fundo imobiliário bastante diversificado, ele ganha 2 pontos. Por que ele ganhou 2 pontos? Porque ele não investe só num setor predominantemente, tá? Ele investe em vários setores. Ele investe em CRI, na área comercial, na área logística, shoppings, ele tem caixa. Então, ele é um fundo bem distribuído e isso traz mais segurança e um pouco mais de controle de risco da nossa carteira. Então vamos olhar o segundo ponto, que é a liquidez, tá? O fundo ele tem que ser um fundo bem negociado para não ter gaps de preço e isso atrapalhar o seu preço médio, sua compra, sua venda, etc, tá? Aqui no BCFF11, no Funds Explorer que a gente está usando, você pega esse número aqui, ó, que é a liquidez diária, claro que isso aqui é uma média que eles dão. Você pega esse número aqui e multiplica pelo preço da cota, que são 73,09 centavos, que dá um total de negociações diárias de mais de 3 milhões. Isso também é positivo, ou seja, ele ganha aqui 2 pontos nessa avaliação. Terceiro ponto que a gente vai olhar é a diversificação e é muito importante ele ser bastante diversificado. A gente pode olhar isso no portfólio dele, igual a gente já estava olhando aqui já, tá? Então aqui no portfólio dele, a gente vê que ele investe em bastante fundos imobiliários. Os top 20 investimentos da carteira, pode ver que o mais representativo tem 8,5% de representatividade da carteira dele. Eu já achei esse valor um pouco alto, mas não é tão absurdo, mas é um valor alto de concentração. E o restante você pode ver que vai diluindo bastante o risco, né, as exposições a outras cotas. Ele tem bastante diversificação também de setor, tá? Ele não investe só em setor e isso traz boa diversificação. Mas eu queria que ele tivesse mais cotas de fundos imobiliários, tá? Isso aqui é um número bom? Mais de 20? É, porque você pode ver que aqui, ó, não se somar tudo não deve dar 100%. Então ele deve ter um pouco mais ainda de cotas. Mas eu queria que fosse mais, tá? Mas eles também ainda têm CRI na carteira. Não sei se eles vão falar tão claro aqui, mas eu acho que poderia ter um pouco mais aí de diversificação, tá? Mas é diversificado. Então aqui, por isso, a gente vai ganhar 2 pontos nessa parte, beleza? O quarto ponto que a gente vai olhar é o patrimônio. Aqui no Funds Explorer a gente consegue ver essa informação aqui, ó, patrimônio líquido. Ele tem um patrimônio líquido atual de 1,9 bilhões, tá? Ou seja, ele é um fundo imobiliário grande. Sendo acima de 1 bilhão ali, a gente já considera um fundo imobiliário bastante grande. Ele tem quase 2 bilhões. Então, por isso, ele ganha a nota aí de 2 pontos nessa análise também. Quinto ponto é rentabilidade, tá? Como que está a rentabilidade passada e presente do BCFF11? A gente consegue olhar presente aqui, o último rendimento dele foi 0,56, então 0,56 e a gente divide pelo preço da cota, tá? A gente pega aí
73,09, a gente tem um dividend yield mensal de 0,76%, tá? Aqui está um pouco desatualizado. E a gente pode verificar os últimos 12 meses, só para ver como que ele se comportou também no passado. Ele teve ali uma distribuição de 8,76%, o que é muito bom, tá? Claro que essa parte do dividend yield é muito relativa ao seu preço médio. Se o seu preço médio está mais barato que 73, o seu dividend yield mensal vai ser maior, tá? Porque a cota, ela deu uma subidinha no último mês, ó. Você pode ver que estava lá embaixo, estava em R$ 63. Quem comprou a 63 tem um dividend yield melhor ainda. Então isso é muito relativo, tá? A gente comparando esse dividend yield com a nossa taxa Selic, para a gente ter uma noção, a gente pode simplesmente pegar a taxa Selic, descontar o imposto de renda ali 17,5% aproximado e dividir aqui por 12. Tá? Ele não está pagando igual a nossa taxa Selic, mas isso não tem problema, tá? Porque o fundo também vai ter valorização ao longo do tempo. Mas ele está pagando até bem. A gente pode comparar também com outros fundos imobiliários do segmento de FOF, tá? Vindo aqui em ferramentas, placar de FIIs, a gente consegue abrir aqui, ó, os principais aí de setores, ó, os fundos de fundo que a gente está avaliando, os FOFs, né? E a gente pode ver um outro aí que é grande e tem uma boa avaliação e comparar. Pronto, já temos um fundo imobiliário do mesmo porte para poder comparar com o BCFF11 para a gente ter uma análise um pouco mais ali comparativa de tamanho, né? Então vamos pegar o último dividendo, 0,62 dividido por 7,688. Vamos ver qual que está o dividend yield desse fundo imobiliário. Está 0,80 contra 0,76, então tá bem par assim com o mercado. Não tá pagando igual a taxa Selic, mas também não tem problema que a taxa Selic está muito alta, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele tem uma rentabilidade boa em par com o mercado, mas poderia ser melhor um pouco, tá? Pelo tamanho do fundo. Então, ele vai ganhar 2 pontos nesse caso. E o sexto ponto, tá? O sexto ponto, e não menos importante, é a gente olhar o preço, tá? Para ver se ele tá caro ou barato. Aqui, no Funds Explorer, a gente consegue ver essa informação pelo indicador preço sobre valor patrimonial. Basicamente, esse indicador acima de 1 quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado com ágio, ou seja, acima do que ele realmente vale. Igual a 1, ele está sendo negociado com desconto no preço justo, e abaixo de 1 ele está sendo negociado com desconto abaixo do que ele realmente vale. A gente consegue enxergar que o BCFF11 está 0,95, ou seja, ele está abaixo do que ele realmente vale, com um desconto aproximado de 5%, tá? Esse número tava menor, tá? Devia estar uns 0,80 e poucos, porque a cota do fundo estava em R$ 63. Aí esse mês aqui de agosto, julho, que subiu bastante, e ele foi dando uma valorizada nas suas cotas, tá? Então, com isso, ele tem um preço sobre valor patrimonial interessante nesse exato momento, e ele vai ganhar a nota máxima ali de 3 pontos por isso, tá? Vamos ver quantos pontos que o BCFF11 conseguiu acumular na nossa análise. 2 pontos, 4 pontos, 6 pontos, 8 pontos, 10 pontos, 13 pontos, tá? Ele ganhou 13 de 15, ou seja, o fundo imobiliário está apto a uma análise mais profunda. O que seria essa análise mais profunda? Ler os relatórios, ler pelo menos uns 6, 7 relatórios gerenciais e entender como que o fundo imobiliário está caminhando, e você também entender mais como que ele ganha dinheiro, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!